A permanência do Espírito em nós. Nos deteremos, agora, no segundo aspecto do dom do Espírito Santo que, como veremos no próximo capítulo, é mais particularmente o tema de Romanos 8. É do que falamos, do Espírito que permanece em nós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Romanos 8:9. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Romanos 8:11. No que diz respeito à efusão do Espírito, tanto como no que concerne à presença do Espírito em nós, se queremos conhecer na prática o que é nosso de fato, necessitamos, antes que nada, da revelação divina. Quando vemos, objetivamente, Cristo como o Senhor glorioso, ou seja, como elevado sobre o trono do céu, experimentamos o poder do Espírito sobre nós. Quando vemos a Cristo nosso Senhor, subjetivamente, ou seja, como o Senhor real de nossa vida, conhecemos o poder do Espírito sobre nós. O remédio oferecido por Paulo aos crentes de Corinto contra a debilidade espiritual era a revelação do Espírito que permanece neles. É importante observar que os crentes de Corinto estavam preocupados com os sinais visíveis das efusões do Espírito Santo, e faziam grande caso às línguas e aos milagres, enquanto ao mesmo tempo a sua conduta estava cheia de contradições e constituía uma ofensa ao nome do Senhor. Eles tinham sem dúvida recebido o Espírito Santo, mas não tinham conquistado a maturidade espiritual, e o remédio que Deus oferecia a eles para esta carência é exatamente o mesmo que hoje oferece à sua igreja para o mesmo inconveniente. Em sua carta Paulo escrevia, não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios 3,16. Para outros crentes ele pedia a seus corações fossem iluminados, para que saibais. Efésios 1,18. O conhecimento dos fatos divinos era necessário aos crentes de então, e não o é menos para os crentes de hoje. Temos necessidade que os olhos de nossa inteligência se abram, a fim que saibamos que Deus mesmo, com seu Espírito Santo, veio a morar em nossos corações. Deus, então, está presente neles por meio do Espírito, e Cristo não está menos presente. Assim, se o Espírito Santo habita em nossos corações, também o Pai e o Filho habitam. Esta não é uma simples teoria ou uma doutrina, é uma preciosa, abençoada realidade. Talvez agora tenhamos compreendido que o Espírito mora realmente em nossos corações, mas sabemos que ele é uma pessoa? Temos entendido que possuir o Espírito em nós significa ter em nós o Deus vivo? Para muitos crentes o Espírito Santo é completamente irreal. Eles o consideram como uma simples influência, boa sem dúvida, mas nada mais que uma influência. Em seu pensamento confundem mais ou menos a consciência com o Espírito, como alguma coisa que os adverte e repreende quando têm agido errado, e que se esforça em mostrar-lhes como podem ser bons. A dificuldade para os crentes de Corinto não consistia no fato que o Espírito não habitasse neles, mas em não perceber a sua presença. Assim, não compreendiam a grandeza de aquele que tinha vindo morar em seus corações. Por isso Paulo escreveu a eles, não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Sim, aqui estava o remédio contra a sua falta de espiritualidade, simplesmente saber quem era aquele que habitava neles. O tesouro no vaso de barro. Sabem, meus queridos amigos, que o Espírito que mora em vocês é Deus mesmo? Oh, se os nossos olhos se abrissem para ver a grandeza do dom de Deus! Oh, se pudéssemos compreender a riqueza dos recursos escondidos em nossos corações! Eu poderia gritar de júbilo diante do pensamento que o Espírito que habita em mim não é uma simples influência, mas uma pessoa viva, é Deus mesmo. O Deus infinito está em meu coração. Eu me sinto incapaz de fazer-lhes compreender a alegria gloriosa deste descobrimento, que o Espírito Santo que mora em meu coração é uma pessoa. Posso somente repetir, é uma pessoa.
Ó, amigos meus, gostaria de dizer 100 vezes, o Espírito de Deus que está em mim é uma pessoa. Eu sou somente um vaso de barro, mas levo um tesouro inestimável, o Senhor da Glória. Todas as penas e os tormentos dos filhos de Deus cessariam se seus olhos se abrissem para ver a grandeza do tesouro escondido em seus corações. Sabem que em seu coração estão todos os recursos necessários para responder às exigências de todas as circunstâncias nas quais podem se encontrar? Sabem que é suficiente poder para remover a cidade onde moram? Sabem que é suficiente poder para incendiar o universo? Deixe-me dizê-lo mais uma vez e o digo com um respeito mais profundo, vocês nasceram de novo para o Espírito de Deus, levam a Deus em seu coração. Ainda todas as leviandades dos filhos de Deus cairiam se eles compreendessem a grandeza do tesouro que foi colocado neles. Se vocês têm somente R$ 2 no bolso, podem caminhar alegremente pela rua e conversar com o coração ligeiro. De fato, não lhes importaria perder seu dinheiro, porque tem bem pouco valor. Mas se levam R$ 100.000, o seu comportamento será completamente diferente, porque a situação será muito diferente. Estarão muito contentes, mas não passearão distraidamente pela rua, de tanto em tanto deixarão deslizar sua mão sobre o vosso tesouro para assegurar-se que existe sempre, e prosseguirão com satisfação no caminho. Nos tempos do Antigo Testamento, existiam centenas de tendas no campo de Israel, mas uma dessas era diferente das outras. Dentro das tendas comuns cada um podia fazer o que desejava, comer ou jejuar, trabalhar ou repousar, ser felizes ou estar tristes, ser barulhentos ou silenciosos. Mas a outra tenda inspirava reverência e temor. Os filhos de Israel podiam entrar nas tendas comuns ou sair delas, falando barulhentamente e rindo com alegria, mas quando se aproximavam daquela particular tenda, instintivamente caminhavam com respeito, e assim que se achavam diante dela baixavam a testa num silêncio solene. Ninguém podia tocá-la impunemente. Se um homem ou um animal ousavam fazê-lo, a morte era punição segura. O que havia de particular naquela tenda? Ela era o templo do Deus vivo. A tenda em si mesma não tinha nada de extraordinário, estava construída exteriormente com material ordinário como as outras, mas o Deus Altíssimo a tinha escolhido para fazer sua morada. Vocês compreendem o que aconteceu no momento da nossa conversão? Deus entrou em nosso coração para fazer seu templo. No tempo de Salomão Deus habitava num templo feito de pedra, hoje ele mora num templo formado de crentes vivos. Quando nos persuadamos verdadeiramente que Deus tem feito do nosso coração a sua habitação, qual sentimento de profunda reverência encherá a nossa vida? Todas as leviandades, todas as frivolidades desaparecerão assim como toda a busca de satisfação pessoal, quando saibamos que somos o templo de Deus e que seu Espírito mora em nós. Estão convencidos que para onde vão, sempre, levam com vocês o Espírito Santo de Deus? Não levam somente a Bíblia, e nem um rico ensinamento sobre Deus, mas Deus mesmo. A razão pela qual muitos crentes não conhecem o poder do Espírito em suas vidas, ainda que ele mora realmente em seus corações, é que são desrespeitosos. Desrespeitam porque seus olhos não foram ainda abertos para constatar a sua presença. A realidade existe, mas eles não a veem. Como é que certos crentes vivem uma vida de vitória, enquanto outros conhecem somente derrotas? A definição não reside no fato da presença ou da ausência do Espírito, porque ele habita no coração de cada filho de Deus, mas no fato que os primeiros reconhecem possuí-lo e os outros, não. A revelação explícita do fato que o Espírito habita em seus corações pode revolucionar a vida de cada crente. A soberania absoluta de Cristo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6:19-20. Estes versículos nos conduzem agora um passo adiante, porque ao nosso conhecimento de sermos a morada de Deus, deve necessariamente seguir o nosso abandono total nele. Quando vemos que somos o templo de Deus, reconhecemos imediatamente que já não pertencemos mais a nós mesmos. A consagração seguirá a revelação. A diferença entre os crentes vitoriosos e aqueles que ficam na derrota não é devida ao fato que os primeiros têm o Espírito e ou outros não, mas ao fato que os primeiros sabem que ele habita neles enquanto os outros ainda o ignoram. Em consequência,
Os uns reconhecem a Deus seu direito, ao passo que segundos se sentem ainda donos de si mesmos. A revelação é o primeiro passo rumo à santidade, e a consagração é o segundo. Deve chegar um dia em nossa vida tão preciso quanto o dia de nossa conversão, no qual abandonemos cada direito sobre nós mesmos para submeter-nos à soberania absoluta de Jesus Cristo. Deus pode provar a realidade de nossa consagração com manifestações práticas, mas, aconteça isso ou não, deverá haver um dia em que, sem reservas, abandonemos a Ele tudo, nós mesmos, a nossa família, os nossos bens, os nossos assuntos e o nosso tempo. Tudo que nós somos, tudo que temos, é agora dele, sem reservas, inteiramente à sua disposição. Daquele dia não somos mais donos de nós mesmos, mas somente mordomos, administradores. Até que a soberania de Jesus Cristo não seja estabelecida em nosso coração, o Espírito não pode agir eficazmente em nós. Não pode dirigir a nossa vida até que não tenhamos confiado em suas mãos todo o controle sobre ela. Se não lhe entregamos plena autoridade sobre nossa vida, ele pode estar presente, mas sem poder. A ação do Espírito está obstaculizada. Vivemos para o Senhor ou para nós mesmos? Esta pergunta é talvez demasiado genérica, permitam-me então, ser mais preciso. Existe alguma coisa que Deus vos pede que vocês lhe rejeitam? Há algum ponto de atrito entre vocês e Deus? Somente quando cada contraste seja eliminado e o Espírito Santo tenha recebido plena liberdade de ação, ele poderá reproduzir a vida de Cristo em cada crente. Um amigo americano, que chamaremos Paulo e que agora está com o Senhor, acariciava desde a sua juventude o sonho de ser chamado, um dia, Doutor Paulo. Muito jovem ainda, sonhava com o momento de entrar na universidade e imaginava a si mesmo, primeiro estudante e depois conseguindo se laurear em filosofia. Finalmente teria chegado o dia em que todos o teriam saudado como Doutor Paulo. O Senhor o salvou e o chamou a predicar o Evangelho e muito rapidamente foi pastor de uma grande igreja. Contemporaneamente tinha terminado seus estudos no primeiro nível e se preparava para se doutorar mais, apesar dos brilhantes resultados obtidos nos estudos e o sucesso que tinha em seu ministério, não estava satisfeito. Ele era um crente, mas a sua vida não se parecia com a de Cristo, tinha o Espírito de Deus nele, mas não gozava de sua presença nem experimentava seu poder. Dizia a si mesmo, sou predicador do Evangelho e pastor de uma igreja. Recomendo aos meus ouvintes amar a palavra de Deus, mas eu mesmo não a amo realmente. Os exorto a orar, mas eu mesmo não encontro prazer em orar. Os exorto a viver uma vida santa, mas a minha vida não é santa. Os aviso contra as tentações e o amor pelo mundo, mas ainda evitando-o exteriormente existe, no fundo de meu coração, um desejo muito forte por isso. Neste estado de ânimo ele gritou ao Senhor para conduzi-lo a conhecer o poder do Espírito que morava nele, mas embora orasse por meses não teve nenhuma resposta. Então jejuou e suplicou ao Senhor que lhe mostrasse se existia algum obstáculo em sua vida. Esta vez a resposta não demorou e foi a seguinte: eu desejo que você conheça o poder de meu Espírito, mas seu coração está apegado a alguma coisa que eu não gosto. Abandonou-se a mim, mas não completamente, você reteve uma coisa para você e acaricia ainda a ambição de ser doutor. Talvez nem vocês, nem eu atribuiríamos demasiada importância ao fato de sermos chamados Doutor Paulo antes que de Senhor Paulo, mas para ele representava a vida mesma. O tinha sonhado desde a infância e tinha estudado por isso durante toda a juventude, com grande custo e esforço, e agora quase tinha alcançado, porque faltavam menos de 2 meses para se doutorar. Ele se pôs, então, a discutir com o Senhor: é um inconveniente para mim ser doutor em filosofia? Não haverá mais glória para teu nome se em vez de Senhor Paulo existe um doutor Paulo a predicar o Evangelho. Porém Deus não muda de opinião e todos os argumentos do Senhor Paulo não podiam modificar sua decisão. Todas as vezes que orava sobre este assunto recebia a mesma resposta. Quando viu que todas as discussões eram vãs, recorreu a uma espécie de compromisso com o Senhor. Prometeu servi-lo indo aqui e lá, fazer isto e aquilo, se ele lhe concedesse somente se tornar doutor, mas o Senhor também não aceitou isso. E durante todo este tempo o Senhor Paulo tinha uma sede sempre crescente da plenitude do Espírito. Este estado de coisas continuou até o dia precedente ao último exame. Era uma sábado e o Senhor Paulo dispunha-se a preparar seu sermão.
Apesar do seu empenho, não tinha nenhuma inspiração. Estava a ponto de alcançar o objetivo de sua vida, mas Deus lhe mostrou claramente que devia escolher entre o poder que teria podido dar-lhe o título de doutor e aquele que teria podido dar-lhe o Espírito de Deus. Aquela noite se rendeu. Senhor, disse, eu estou pronto a ser simplesmente Paulo pelo resto de minha vida, mas necessário conhecer o poder de teu Espírito em minha vida. Levantou-se do oratório e escreveu uma carta aos seus examinadores, pedindo ser dispensado do exame da seguinte segunda-feira, explicando o motivo. Depois deitou dormir muito feliz, mas sem ter consciência de ter realizado uma experiência singular. Amanhã depois disse à Assembleia que, pela primeira vez depois de 6 anos de ministério, não tinha um sermão para predicar e explicou a causa. O Senhor abençoou aquele testemunho público mais abundantemente que todos os seus sermões preparados com cuidado e daquele momento se serviu dele de uma forma completamente nova. Ao conhecer a separação completa do mundo não já como uma coisa externa, mas como uma profunda realidade interna, o gozo da presença e do poder do Espírito converteram-se em sua experiência cotidiana. Deus nos pede para regular as controvérsias que temos com Ele. Para o Sr. Paulo tratava-se de uma forte ambição, mas para nós pode ser alguma coisa muito diferente. Geralmente o abandono absoluto de nós mesmos ao Senhor depende de um único ponto particular, e Deus nos pede justamente aquela coisa. Ele a quer porque deve possuir-nos completamente. Fiquei muito impressionado com a autobiografia que escreveu um grande chefe político. Eu não desejo nada para mim mesmo, desejo tudo para o meu país. Se um homem pode chegar a desejar que tudo seja para seu país e nada para si mesmo, não podemos nós dizer ao nosso Deus, Senhor, eu não quero nada para mim, mas tudo para ti. Eu quero aquilo que tu desejas, e não quero nada fora de tua vontade. Até que não assumamos o nosso lugar de servos, ele não poder tomar seu lugar de Senhor. Ele não nos chama para consagrar-nos à sua causa, mas nos pede que nos abandonemos sem condições à sua vontade. Estamos prontos para fazer isto? Um outro amigo meu, como o Sr. Paulo, tinha uma desarmonia com o Senhor. Antes de sua conversão tinha se apaixonado por uma jovem, e desde o momento em que foi salvo tentou conduzi-la ao Senhor que ele amava, mas ela não quis saber de coisas espirituais. O Senhor mostrou ao meu amigo que a relação com esta jovem não era boa e devia necessariamente acabar, mas ele estava profundamente apaixonado e quis que isso acontecesse, ainda que continuasse a servir o Senhor e a conduzir almas a ele. Entretanto, tornou-se sempre mais consciente e viva nele a necessidade de santidade, e este sentimento começou a marcar para ele o início de dias negros. Ele pedia plenitude do Espírito para ser capaz de viver uma vida santa, mas parecia que o Senhor ignorasse continuamente seu pedido. Uma manhã foi chamado a predicar numa outra cidade e seu tema foi o versículo 25 do Salmo 73, A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Quando ele voltou foi a uma reunião de oração, no curso da qual, sem saber, naturalmente, que ele tinha pregado esse mesmo dia sobre o mesmo versículo, uma irmã leu o versículo, e acabou fazendo esta pergunta, podemos nós verdadeiramente dizer, e na terra não há quem eu deseje além de ti? Havia uma força nestas palavras que foram diretamente ao seu coração, e ele deveu confessar de não poder dizer, com total sinceridade, de não desejar sobre a terra nem no céu outro senão o Senhor. Compreendeu imediatamente que, para ele, tudo dependia da sua obediência à renúncia da jovem que amava. Para outros, talvez, uma renúncia similar não teria sido difícil, porém para ele foi muito duro, ela representava tudo para ele. Começou, então, a discutir com o Senhor, Senhor, irei ao Tibete trabalhar para ti, se me permites casar com aquela jovem. Mas o Senhor pareceu importar-se muito mais de sua relação com aquela jovem do que com sua partida ao Tibete. A diferença prolongou-se por muitos meses, e como o rapaz orava novamente pela plenitude do Espírito, o Senhor colocou novamente seu dedo na chaga. Porém um dia o Senhor triunfou, e o jovem, alçando os olhos a ele, disse, Senhor, eu posso agora verdadeiramente dizer, na terra não há quem eu deseje além de ti. Este foi para ele o início de uma nova vida. Existe uma grande diferença entre um pecador perdoado e um pecador impenitente, e existe uma grande diferença entre um crente consagrado e um crente indiferente. Queira o Senhor conduzir a cada um de nós a um pleno reconhecimento de sua senhoria.
Se nos abandonamos completam a Ele e pedimos o poder do Espírito que habita em nós, podemos simplesmente olhar para cima e agradecer o Senhor por aquilo que já tem cumprido. Podemos agradecer e com confiança porque a glória de Deus já encheu seu templo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? 1 Coríntios 6,19. Extraído do livro A Verdadeira Vida Cristã. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.